coração está bem acelerado? Vocês sabem que, no momento como esse, eu virei a chave. Eu vou fazer uma pergunta provocativa, porque o Dr. Augusto já vai entrar. Qual é a história que vocês têm contado da história de vocês? E um evento como esse, eu percebi que a história que eu andava contando era uma história muito triste. E eu poderia mudar tudo isso. Eu descobri num evento como esse. Então, aproveitem o máximo para virar a chave, se for preciso, para você contar a história que você quer contar da sua vida. Eu dei alguns passos a partir desse momento. O meu primeiro passo foi decidir por mim. Por quê? Porque nós somos o nosso maior empreendimento. Então, decida por você. O segundo passo, seja forte e corajoso. Por quê? Quando a gente decide dar um passo para frente, nós vamos ter muito trabalho, muitos desafios, muitos obstáculos, mas a gente tem que ser forte e corajoso. O terceiro passo, busque conhecimento. Se conheça. Você se conhece? Sabe quem você é? Afinal de contas, o que é que você está fazendo aqui? Que legado você tem deixado? Então, quanto mais conhecimento, mais crescimento, mais autoridade no assunto. Eu mergulhei, e mergulho até hoje, em busca de conhecimentos. O quarto passo, busque referência. Busque alguém que você olhe e fale assim, nossa, um dia eu quero chegar lá e ser como essa pessoa quando eu crescer. E uma das minhas referências foi o Dr. Augusto Cury. Ele me ensinou, através dessa movimentação, dos cursos que eu tive o prazer de fazer com ele, que, primeiro, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, me potencializo. Eu consigo não absorver o lixo externo, e sim, eu consigo viver em paz comigo mesmo. Gente, foi tão valioso esse encontro. Um dia, eu fui no Corpo RH, lá em Campinas, e eu contei essa história já para algumas pessoas. Fiquei numa fila, nossa, uma fila imensa. E o Dr. Augusto Cury, ele tem muita paciência, né? Então, ele senta, ele conversa, e foi exatamente aqui que ele me disse assim, e eu contando para ele, sou treinadora comportamental, estou fazendo especialização em coaching, toda empolgada, sou de Ribeirão Preto, quero ser palestrante. Foi bem lá atrás. Aí ele me disse assim, faça filosofia. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, nossa, filosofia, nunca tinha pensado nisso. E aí eu fui fazer a filosofia e entendi, hoje eu entendo, o porquê ele me deu essa direção. Faça filosofia, porque a gente aprende coisas mais profundas, a gente sai da superfície. Então, ele me deu a direção e eu fiz filosofia. E nesse livro, ele escreveu o seguinte, o maior líder é aquele que lidera o seu próprio mundo. Então, nós que estamos na liderança, a gente quer ser um grande líder, mas nós só seremos se, primeiro, eu liderar as minhas emoções. Então, ele foi uma pessoa que eu me inspirei. E eu falo tudo aquilo que a gente... E sempre persegui. O filme lançou, eu estava lá, no cinema. O Dr. Augusto vai estar não sei onde. Estava lá atrás dele. Então, quando a gente se coloca na mesma órbita de pensamento, as coisas acontecem. Aprenda a treinar a sua emoção para ser feliz e motivado. Abrace mais e julgue menos. Gente, o que é mais profundo do que isso? Então, o que eu desejo a vocês hoje é que vocês assistam mais do que uma palestra. Assistam com o coração. Absorvam todos os ensinamentos, mas não parem aqui. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir o autor mais lido da atualidade, médico, psiquiatra, o mais famoso do mundo, a gente pode dizer. Ele tem livros em 70 países, em 70 idiomas. Então, pensa a responsabilidade nossa de promover uma palestra dessa e receber essa grande celebridade. E eu vou deixar com vocês agora um vídeo para a gente chamar o Dr. Augusto Cury ao palco. Vamos lá, Fernandinha?
E você precisa sonhar nessa sociedade cada vez mais massificadora. Você precisa ter um romance com a sua própria história. Você não é mais um número na multidão. Você é um ser humano único. Antes de namorar alguém, você tem de namorar a sua vida. E agora, com vocês, a Prever Campos Elíseos, com muita satisfação, traz aos palcos o Dr. Augusto Cury. Aproveitem essa noite, sintam com o coração. Muito obrigado, estou atrás aqui. Seja bem-vindo. Que honra, querida. Muito obrigado. Uma grande honra estar aqui, prazer. Seu Jorge, Dr. Jorge, estar aqui neste evento magnífico da Prever, 60 anos de história. Não é qualquer empresa que faz 60 anos, não é isso? Só empresas que prestaram serviço para a comunidade e fizeram a diferença na qualidade de vida das pessoas. E também nós estamos online, eu acredito que tenhamos centenas ou até milhares de pessoas nos ouvindo neste momento, porque o que eu vou falar tem uma importância muito grande. Em primeiro lugar, nós estamos adoecendo rápido e coletivamente no mundo todo. 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Olha para quem está do lado, pode olhar, se não for você, talvez vai ser ele ou ela, mas eu espero que não seja nenhum dos dois. É por isso que vocês estão aqui nesta conferência. Pense bem, 1 em cada 2 pessoas, nós estamos falando em mais de 3,5 bilhões de seres humanos. 3,5 bilhões. Quantos vão se tratar? Seja por um transtorno obsessivo-compulsivo, um dos tipos de depressão, uma dependência, ou uma síndrome do pânico. Quantas pessoas, de fato, vão se tratar? Muito provavelmente, nem 1% deve se tratar. Seja porque o tratamento é caro, portanto, é elitizado, infelizmente, seja porque as pessoas negam as suas mazelas. O ser humano sempre teve dificuldade de aceitar que ele é falível, ele é frágil, sempre teve dificuldade de reconhecer, entre aspas, suas loucuras, os seus pensamentos perturbadores, a sua dificuldade de autocontrole, o seu anti-heroísmo, há uma negação voraz, atroz, que varreu a história da humanidade e até os dias de hoje ainda há esse preconceito. Bom, seja porque as pessoas negam as doenças ou porque faltam profissionais competentes e disponíveis para poderem tratá-las. Agora, um dos problemas sérios da psiquiatria e psicologia clínicas é que essas duas ciências investiram grande parte da sua energia no tratamento, mas não na prevenção. E a medicina preventiva é a mais importante medicina, porque você evita as doenças, evita o custo físico, social, financeiro e, em destaque, o custo emocional. Mas, infelizmente, faltou projetos ou ferramentas de prevenção estudadas detalhadamente para que, desde a mais tenra infância até a vida na terceira idade, na melhor idade, as pessoas pudessem proteger a sua mente. Eu tive o privilégio, neste país que não valoriza os seus cientistas, de escrever uma nova teoria que, inclusive, trata desses assuntos. Eu escrevi mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro. E eu tenho mais de 60 livros em mais de 70 países. Mas antes de publicar meu primeiro livro,
Eu escrevi uma extensa teoria. Teoria esta que ainda tem 2.000 páginas inéditas, que eu ainda não consegui dissecar adequadamente. Por exemplo, eu não dissequei adequadamente a solidão paradoxal da consciência virtual. Isso quer dizer, isso significa que você está próximo fisicamente das pessoas, mas infinitamente distante delas. Porque toda a consciência que você tem do outro nunca é a realidade do outro. É um sistema que você conceitua, interpreta, constrói sobre o outro, mas nunca é a essência intrínseca da dor, das angústias, dos sonhos do outro. Quando um psiquiatra ele está tratando de um paciente que vive o último estágio da dor humana, por exemplo, uma depressão maior, que é aquele tipo de depressão que atinge pessoas que sempre foram alegres, motivadas, com projetos de vida bem estabelecidos, mas, de repente, são abarcados por perdas, ou por pensamentos perturbadores, ou fracassos, frustrações importantes, e elas desenvolvem um quadro depressivo. O último estágio da dor humana. Entre um paciente que está sofrendo esse tipo de dor e um psiquiatra ou um psicólogo clínico, por mais experiente que eles sejam, há uma distância infinita entre os dois. O psiquiatra só consegue compreender o outro mais na dimensão do que o outro é, se ele se esvaziar de si. Se ele não se esvaziar de si, ele vai estar falando dele mesmo e não do outro. Se pais, no relacionamento com os filhos, não aprenderem também a esvaziar o seu ego, esvaziar a sua necessidade neurótica de apontar falhas, a sua irritabilidade ou baixo limiar para suportar frustrações, a correção do pai não tem nada a ver com o filho. É mais algo de foro íntimo. Ou seja, está dentro do psiquismo do pai, mas não está na intimidade emocional do filho. Porque o pai compreende virtualmente o seu filho através da sua consciência, que nunca atinge a realidade do objeto pensado. É confuso? Se você está um pouco confuso, isso é um dos objetivos da minha conferência. Porque a mente humana é muito mais complexa do que até hoje nós imaginamos. Por exemplo, casais. Eles prometem que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, eles se amarão. Não é isso? Mas, só que eles esquecem que deveriam se amar também na discussão. Aí um começa a atritar com o outro, a discutir com o outro, a apontar os erros. E quanto mais eles se tornam indelicados, com a necessidade neurótica de mudar o outro ou a outra, mais eles estão falando deles mesmos. Se eles não se esvaziarem para abraçar mais e julgar menos, para apoiar mais e criticar menos, para elogiar mais e excluir menos, eles não sabem namorar. Começaram bem o romance, mas vão terminá-lo no inferno dos atritos. E a maioria dos casais terminam o relacionamento não porque não começam amando, mas porque não sabem amar. Porque não entende que há uma solidão paradoxal da consciência virtual, que elevar o tom de voz não muda o outro, invade a privacidade do outro. Porque quando você eleva o tom de voz, a sua irritabilidade é sua, particular. E você tenta pressionar o cérebro do outro ou da outra, chantagear, dominar algo indominável. Por quê? Nós somos mundos particulares e nós compreendemos o outro através da consciência, que é sempre virtual. Então, se eu não me esvazio de mim, a minha discussão não é com o outro, é comigo. A minha irritabilidade, a minha necessidade neurótica de mudança está ligado aos meus conflitos, não ao outro ou à outra. Mas nós não sabemos disso. Inclusive, os diplomatas na ONU, quando eles discutem sobre os conflitos internacionais,
frequentemente, eles estão falando dos próprios problemas. Nunca se esqueça, se você não aprender a se esvaziar, você nunca vai se encher de sabedoria. Se você não aprender a se esvaziar do seu ego, você nunca vai se aproximar da realidade dos outros. É por isso que, muitas vezes, quando nós estamos contando um problema para alguém, uma dor, um conflito, um pesadelo, frequentemente, quando as pessoas dão respostas rápidas, nós dizemos: você não me compreende, não é isso? E não compreende mesmo, porque se o nosso ouvinte não esvaziar o seu ego, se ele não criticar a sua necessidade ansiosa de ficar dando conselhos, olha para trás, tem gente pior que você, se ele não aprender a ser um ser humano gestor da sua emoção, ele é um péssimo ouvinte, ele é um escutador de palavras, mas não sabe se colocar no lugar do outro, não tem empatia. Vocês têm empatia? Sinceramente, grande parte de nós não sabe ouvir o que o outro tem para dizer. Nós ouvimos o que nós temos para dizer. Parece que somos generosos, empáticos, altruístas, mas no fundo temos um viés egoísta mais do que imaginamos. E é por isso que frequentemente não apenas os casais começam o relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, mas também as relações interpessoais entre pais e filhos são altamente traumatizadas. Quer um exemplo? Os pais, quando as crianças não sabem falar, quando eles são bebês, eles tentam falar com seus filhos? Sim ou não? Não falam muito? Não vê a hora para chegar em casa para dialogar com as crianças? Elas não entendem nada, mas eles tentam. Quando as crianças aprendem a falar, eles se calam ao longo dos anos. Não é assim? Raramente são os pais que perguntam para os seus filhos quais são os seus pesadelos, quais são os seus dias mais tristes. Aonde eu errei não soube. Os pais, no mundo todo, são mutistas em relação ao essencial, porque não sabem entender que há um mundo a ser descoberto dentro dos seus filhos. Eles não sabem ser garimpeiros de ouros, se tornam distribuidores de broncas e de críticas. E quem é um distribuidor de críticas e apontador de falhas está apto para consertar máquinas e conviver com máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Dá para perceber que isto é muito grave. Os pais, quando os seus filhos são bebês e eles não conseguem sorrir, eu tenho 2 netos, bem novinhos, eu vejo todas as pessoas que estão ao redor querendo tirar um sorriso. E os pais tiram o terno e a gravata, entre aspas, metaforicamente, e se tornam palhaços. Quando os bebês não sabem o teor semântico, o conteúdo das palavras, as mensagens subliminares. Mas quando as crianças aprendem a piada, quando os adolescentes compreendem as palavras, os pais, ao invés de se tornarem palhaços, continuar sendo bem-humorados, estimuladores, inspiradores, eles se tornam criticadores. É muito grave. Isso é uma das causas de vários traumas na formação da personalidade. Não sei se vocês sabiam, mas há milhares de jovens se mutilando nas escolas, cortando, retalhando a sua pele. Não porque são masoquistas. Está errado esse termo, masoquismo. Uma pessoa que quer sofrer por sofrer. Ninguém quer sofrer por sofrer. O eu, que representa a capacidade de escolha, nunca quer se mutilar. Ele só faz quando ele não consegue ser autor da sua própria história e usa essas estratégias doentias, inadequadas, para tentar neutralizar a sua ansiedade. Muitos pais não sabem que os seus pais estão se retalhando, ou professores que estão se mutilando nos banheiros.
Mas é uma tentativa desesperada de tentar abrandar a ansiedade que eles possuem, a angústia que eles possuem, em destaque nessa era da intoxicação digital, onde as crianças, adolescentes e adultos têm contato com milhares de informações diárias, entulhando o córtex cerebral com dados que são inadequadamente utilizados para formar pensamentos, experiências e habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações ou resiliência, para gerenciar o estresse, para empreender, para se inspirar e assim por diante. Toda vez que você tem no quintal da sua casa, ou se você tem uma propriedade maior, materiais do mais alto nível, como pisos, pode ser torneiras até douradas, folhada a ouro, pode ser materiais hidráulicos, elétricos, mas que você não utiliza, aquilo vai se tornando lixo. E também na sua memória, no seu córtex cerebral, no grande planeta mente, se você quer absorver o máximo de informações desesperadamente, mas não utiliza-as adequadamente, elas se tornam lixo mental. E é o que tem ocorrido hoje. Tem pais que falam, nossa, meu filho é um gênio, meu filho tem uma habilidade de mexer com celular, com computador, que é impressionante. De fato, as crianças e adolescentes deram um salto cognitivo através da tecnologia digital. Só que, quando eles são jovens, o gênio desaparece. Quando você pede, fala em público, eles se inibem. Discuta um assunto, eles têm dificuldade. Resolva um conflito com uma pessoa que atritou com ele ou com ela, eles se inibem. Aprenda a debater suas ideias. Parece que você está exigindo deles irem para uma guerra sem armas. O gênio desaparece, porque tem excesso de informação no córtex cerebral não utilizadas. Aliás, grande parte dos seres humanos tornaram-se planetas mentais com muito mais lixo do que nas cidades mais poluídas ou os países mais irresponsáveis ambientalmente. E o excesso de dados não utilizados gera uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. Quem já ouviu falar? Levante as mãos. Ótimo. Quando eu descobri essa síndrome, lá atrás, há mais de 20 anos, eu sabia que cedo ou tarde, com excesso de dados, haveria uma mudança no ritmo de construção de pensamentos, e isso poderia comprometer o autocontrole, o prazer de viver, a capacidade de autonomia, a capacidade de trabalhar perdas e frustrações e assim por diante. E aconteceu no nível, como eu previa, até em formato talvez muito pior do que eu já desenhava. Veja bem, vamos fazer um teste aqui, se você tem a síndrome do pensamento acelerado. Vamos lá? Vocês são meus alunos hoje. Tanto vocês aqui na plateia, nós estamos aqui com distanciamento social, quanto vocês que estão em casa me assistindo online. Por favor, relaxem na sua poltrona, relaxem na sua casa, pernas e braços, sorriem bem, porque o caso é de chorar. Se vocês estiverem estressados e ansiosos, irritadiços, são normais. O anormal seria se vocês abraçassem as flores, beijassem-as, bem como abraçassem as árvores. Quem acorda cansado aqui, levante as mãos. Sejam transparentes, levante bem as mãos. Tem gente tão cansada que nem consegue levantar as mãos direito. A maioria.
Dores de cabeça e dores musculares. Levante as mãos. Muito bem. Também a grande maioria. Quem faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação? Eu nem terminei de falar, já levantaram as duas mãos. Quem tem dificuldade de conviver, essa é séria, de conviver com pessoas lentas? Levante as mãos. Vocês não têm vergonha? O problema é que toda pessoa acelerada ama acelerar os outros, ama estressar os outros. Tem mães que não podem ver seu filho comendo devagar, falando devagar. Meu filho tem problema, quer enfiar a colher na garganta da criança? Mãe, seu filho é normal, você que é estressada. Aí, agora, devido à síndrome do pensamento acelerado, as crianças estão simulando sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem uma incidência 1 a 2% e tem de ter fundo metabólico e genético. Um pai ou uma mãe que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né, que são inquietos e assim por diante, mas mesmo as crianças hiperativas ou com transtorno de déficit de atenção podem ir muito longe se aprenderem a serem autoras da sua própria história, desenvolver habilidades socioemocionais e aprenderem também as ferramentas de gestão da emoção. Mas a incidência da síndrome do pensamento acelerado chega a ser 80 vezes maior do que, ou mais, do que a hiperatividade. Se a hiperatividade de fundo genético atinge 1%, a síndrome do pensamento acelerado, pela média que eu estou vendo com vocês, atinge 80% a 90%. Só que médicos no mundo todo, infelizmente, por não conhecerem o funcionamento da mente, não entenderem o processo de construção de pensamentos, não saberem que, além do eu, há 4 fenômenos inconscientes que lêem a memória sem sua autorização. Primeiro fenômeno, gatilho da memória. Enquanto eu estou falando, nuvens de gatilhos estão sendo disparadas no seu córtex cerebral. Senão vocês não entenderiam cada palavra, cada verbo que eu conjugo, tempo espacialmente. Como é que vocês conseguem assimilar minhas ideias? No meio de milhões de opções, centenas de milhões de opções, porque o gatilho vai abrindo arquivos sem que você perceba. Então, o gatilho é o primeiro copiloto do eu, as janelas da memória, segundo copiloto, a âncora da memória. Se a janela ou as janelas abertas forem traumáticas, a âncora pode fechar o circuito e milhares de outras janelas com milhões de dados não são acessados. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, nós falamos as palavras que jamais deveríamos falar, atitudes que jamais deveríamos tomar. Professores podem dizer para os seus alunos: você não vai virar nada na vida. Sentenciou um aluno que está tenso, ansioso ou com a síndrome do pensamento acelerado. O professor não entende porque foi treinado a ser um expositor de informações, não entende que nós cometemos um crime contra a juventude mundial, a homeostase, o equilíbrio mental da juventude mundial, e elas, as crianças e adolescentes, estão muito ansiosas devido à hiperaceleração de pensamentos, por nossa causa, nesse mundo digital, nesse mundo urgente, nesse mundo onde a informação se multiplica a cada 1 mês, sendo que há 2 ou 3 séculos multiplicava a cada 200 anos. Nós colocamos nossos filhos nessa estufa dramática e eles aceleraram o pensamento. Então, quando o professor vê um aluno inquieto, com conversas paralelas, você não vai virar nada na vida? Quando o professor fala isso, um biógrafo inconsciente, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva aquela janela killer. Certa vez, uma professora falou para uma aluna que foi mal nas provas, tinha 12 anos de idade, e a aluna tinha tido um pequeno atrito com ela. Gordinha, desinteligente. Isso é tão grave, porque isso sentencia um ser humano de maneira tão atroz. Ela desenvolveu uma depressão, essa criança.
e depois tentou o suicídio. E eu peguei ela no estágio posterior. Tive que estimulá-la a entender que aquela garota era um ser humano único e irrepetível. E que ela deveria aprender a proteger a sua emoção e fazer técnicas como o DCD, duvidar, criticar e determinar. Duvidar de tudo aquilo que a controlava. Criticar cada ideia perturbadora. E determinar estrategicamente não ser vítima do bullying, das perdas, dos fracassos e nem da depressão, mas se tornar diretora do seu próprio script, protagonista da sua própria história. Mas vejam o desastre que pode ocorrer na relação entre educadores e alunos. Quantos pais, brincando, num momento de descontração, diz para um filho que irritou: "Ah, te achei na lata do lixo." Basta uma palavra, ou algumas palavras mal empregadas, que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, possa gerar uma janela traumática ou killer duplo P, com duplo poder. Poder de ser encontrado no meio de milhares de arquivos ou janelas e poder de ser lida e relida e retroalimentada. Cuidado, as palavras não são inocentes, principalmente ditas em momentos de tensão. Nós temos de evitar de todas as formas diminuir, enquadrar, zombar, apequenar um ser humano ao nosso redor. Mesmo executivos na relação com os colaboradores. Uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. O que vocês acham? E cuidado, na era da síndrome do pensamento acelerado, as pessoas medem menos as palavras. E por pequenos estresse, tem gerado atitudes dramaticamente violentas. Hoje, basta você decepcionar alguém para gerar uma reação quase que superdimensionada. Por isso que a melhor maneira de corrigir alguém nunca é apontar o erro. Mudem, vocês são meus alunos de gestão da emoção, mudem este conceito. Você que está em casa, não aponte o erro dos outros, elogie quem erra mais do que o seu próprio erro. Depois de você elogiar quem errou, dizendo que ele é brilhante, ele é capaz, seja seu filho, sua filha, seu colaborador, seu marido ou esposa, namorado ou namorada, depois que você valoriza o ser humano que falhou, aí você delicadamente fala sobre a falha. Agora pense sobre isso. Agora vamos conversar sobre o seu comportamento. Porque quando você elogia num foco de tensão, o primeiro fenômeno, ou o primeiro copiloto, qual é que entra em cena? O gatilho da memória. O segundo, janela. Quando você elogia, abre janela killer ou light? Light, saudável. E a âncora, fecha ou abre o circuito da memória? Abre. Aí a tua atitude torna-se inteligente. Você se torna, portanto, um contribuidor do outro ou da outra. Mas, sinceramente, mais de 90% das correções que os seres humanos fazem pioram os outros. De filhos a parceiro ou parceira, a colaboradores. Porque nós não entendemos que o primeiro ato do teatro mental, aqui não é um teatro, o primeiro ato do teatro mental não é o eu que entra em cena, que representa a capacidade de escolha, a autonomia, a consciência crítica, dispara o gatilho, o fenômeno inconsciente, abre janela traumática ou killer, ou então light, ou então uma janela neutra, que não tem conteúdo emocional. Mais de 90% dos arquivos são neutros, que tem as mais diversas milhões e milhões de informações. Killer, light ou neutras. Então, detona o gatilho, abre a janela, e o terceiro fenômeno, a âncora da memória, e o quarto é o alto fluxo, que é um fenômeno inconsciente que vai retroalimentar. São 4 fenômenos inconscientes que entram no primeiro ato do teatro mental.
todo professor, todo psicólogo, todo diplomata, todo executivo, todos os pais e casais deveriam saber disto e não sabem. Somos uma espécie que pensa e tem consciência que pensa, mas nunca estudamos adequadamente o processo de construção de pensamentos e, portanto, não desenvolvemos ferramentas preventivas e ferramentas para expandir as habilidades socioemocionais, expandir o eu como protagonista da própria história, diretor do script ou piloto da aeronave mental. Nós entramos nessa vida extremamente complexa no tempo da pedra, em termos de gestão da emoção. Entramos na vida sem saber vivê-la. E isso é uma das várias denúncias minhas mundiais, de que a educação mundial está doente, as relações interpessoais estão doentes, as nações estão doentes, e muitos políticos de direita e de esquerda, quando são radicais, estão doentes também, porque não sabem aplaudir projetos da oposição e a oposição da situação a uma necessidade ansiosa e neurótica de poder numa vida tão breve, numa existência que nós temos, que a cada piscar de olhos passa 10 ou 20 anos. Todos nós andamos no traçado do tempo e vivemos uma vida rapidíssima, mas não temos consciência da nossa mortalidade, fragilidade, pequenez, não temos consciência da brevidade da existência. Sabemos que morreremos, mas não temos consciência do quão a vida é frágil. Queridos amigos, nós temos que mudar o status quo das nossas relações interpessoais. A educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós precisamos repensar quem somos como espécie, senão não nos tornamos viáveis. Nossa espécie tem graves problemas de viabilidade, porque não conheceu os copilotos do eu. Nós pensamos que estamos dirigindo a nossa mente, mas quem está dirigindo a aeronave mental são os 4 copilotos. Se alguém te ofende, você compra a ofensa rapidamente, você não está dirigindo. Se um olhar atravessado te estraga o dia, você não está dirigindo a tua mente. Se uma crítica te compromete essa semana, não está dirigindo. Se um hater nas redes sociais também, uma opinião crítica deturpada, injusta, te machuca demais, pode ter certeza, a tua emoção é terra de ninguém. Porque você compra aquilo que não te pertence. Desenvolveu, portanto, a alodoxafobia, medo da opinião ou da crítica dos outros. Bom, síndrome do pensamento acelerado. Não apenas tem sintomas, mas também sintomas de baixa concentração, déficit de memória. Quem está com déficit de memória aqui? Pelo menos levante as mãos. Ótimo. Acho que quem não levantou as mãos é porque se esqueceu de levantá-las. Sabe por que temos déficit de memória? Porque o nosso cérebro está suplicando, mude o seu estilo de vida. Obrigada. Por favor, aplauda essa minha assessora internacional. Obrigada demais. Déficit de memória, frequentemente não é um problema. Esse déficit de memória corriqueiro é uma proteção do cérebro, para que nós evitemos de pensar muito e esgotar o cérebro. Mas o déficit de memória, frequentemente, não tem resultados, como dores de cabeça e dores musculares, não tem resultados. São gritos de alerta, não ouvimos a voz do corpo. E, por favor, para esse déficit de memória, não procure seu médico, porque ele provavelmente deve estar esquecido também. Não é isso, Marco? É. Agora, o que nós temos nos preocupado demais é com a fragmentação ou má qualidade do sono. O que dói no coração é que os pais não sabem, mas os seus filhos nem sempre estão dormindo bem. E o sono é o motor da vida.
Se não há um bom sono, nós não conseguimos recuperar as energias gastas pelo metabolismo e também, em destaque, pela construção de pensamentos e pela emocionalidade. É por isso que grande parte de vocês está acordando cansada, fatigada, sem ter uma explicação no dia anterior por ter feito exercícios físicos extenuantes. Você não precisa ter feito exercícios dramáticos para carregar o seu corpo. Basta pensar demais, basta envolver a emoção demais, basta não proteger a sua mente, que você nessa sociedade vai estar com o seu cérebro esgotado, com alto índice GEI. G-E-E-I. Poderiam repetir? Gasto de energia emocional inútil. Sofrer por antecipação é uma forma notável de gastar energia inutilmente. Ruminar perdas, mágoas e frustrações é outra forma notável de gastar energia inutilmente. É engraçado que ninguém, ao ser convidado para ir na casa de um amigo, entraria na cozinha e enfiaria a cabeça na lata do lixo. Ninguém faria isso. Mas se você considerar a mente humana a mais notável casa, nós frequentemente entramos na lata de lixo da nossa mente, ruminando as pessoas que nos feriram, que nos magoaram, que nos decepcionaram. Mas quantas pessoas nos apoiaram? Quantas nos aplaudiram? Quantas nos deram um ombro para chorar e outro para incentivar? Só que nós não levamos em consideração, porque o nosso eu tende a fazer uma varredura das janelas traumáticas e ruminar o drama, a angústia, as mazelas. Então não pense que frequentemente é a imprensa apenas que rumina ou valoriza as mazelas. A imprensa, ela noticia acidentes, as crises, os conflitos, mas há milhões de atos notáveis, ou pelo menos milhares diariamente, para serem noticiados. Mas a imprensa noticia as mazelas humanas porque detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora se instala, aumenta o nível de concentração. Mas não pensa que só a imprensa faz isso, você também faz, provavelmente. A nossa mente tende a ruminar o lixo do passado, as mazelas do passado, e não visitar, valorizar e aplaudir os momentos mais solenes que tivemos. As primaveras da nossa existência. Infelizmente, por não ter gestão da emoção, nós acabamos nos tornando os nossos maiores carrascos. E quer ver um exemplo? Outro exemplo? Quem cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Os melhores profissionais cobram demais de si. Jorge, os melhores profissionais são ótimos para a empresa, mas se colocaram num lugar indigno da sua agenda. Porque toda vez que você cobra demais, se você cobra de vez em quando, vá lá, tudo bem, é suportável. Você vai atingir suas metas, você vai se reinventar, estabelecer estratégias. Mas cobrar demais dificulta o desenvolvimento das estratégias. Cobrar demais dificulta o desenvolvimento de respostas inteligentes nas situações estressantes. E, em destaque, quem cobra demais de si aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado, porque aumenta o número de janelas traumáticas. E é por isso que pessoas que tiveram muito sucesso no mundo das artes podem se tornar infelizes. Muito sucesso no mundo da música, no mundo das artes cênicas, ou sucesso empresarial, ou sucesso intelectual, eles se pressionaram tanto, se cobraram tanto, que atingiram o pódio, mas o pódio
não os satisfaz. Eles são miseráveis lá dentro, porque não sabem relaxar, não sabem viver uma vida mais tranquila, mais serena, não sabem contemplar o belo, fazendo as pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Eles envelheceram precocemente no território da emoção. Vocês têm de saber, que a emoção pode envelhecer mais rapidamente do que o corpo. Tem de sair daqui com esta consciência. Quem sofre por antecipação tem 10 anos a mais na sua idade emocional. Como é que você chama mesmo? Qual a sua idade? E emocional? 40? Então vamos lá. Você tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Mais 15 anos. Rume no passado? Mais 10 anos. Quer tudo rápido? Mais uns 15 anos. Bom, a maioria aqui deve ter uns 100 anos de idade emocional, no mínimo. Estamos num asilo emocional. Se você for em vários asilos, há pessoas que são jovens. É incrível. A idade biológica mostra um número, mas a idade emocional mostra um outro. São pessoas motivadas, empreendedoras, bem-humoradas, otimistas. Cuidado. A idade emocional, ela pode ser muito mais acelerada que a idade biológica, e se você aprender a proteger a sua psique, se você aprender a duvidar de tudo aquilo que te controla, todos os dias, sem ninguém estar ouvindo, criticar ideias perturbadoras, impugnar pensamentos angustiantes, parar com essa autocobrança, viver mais leve, namorar a vida, se abraçar mais, o tempo pode avançar, mas você vai ser sempre jovem. Eu posso falar para vocês, eu tenho 63 anos de idade, mas eu sou mais jovem que a maioria dos jovens que trabalham comigo. É ou não é? Sou muito mais jovens. Às vezes eu estou com um bando de idosos, com 25, 30 anos, 35 anos, porque eles não sabem contemplar o belo, não sabem relaxar. Ah, alguém te ofendeu? Ótimo, tua paz vale ouro, o resto é lixo. Para que comprar aquilo que não te pertence? Mas nós compramos e pagamos caro. Cuidado. A emoção jamais pode ter um cartão de crédito ilimitado. Ela nunca vai passar de 1 ano de idade. A emoção sempre vai ser um bebê. Ela nunca amadurece, como as pessoas no mundo todo acreditam. Quem amadurece a emoção é o eu. O eu que deve geri-la. Ela é inconsciente. É o eu que deve não comprar aquilo que não lhe pertence, o eu que deve entender que tua paz é inegociável, a tua saúde emocional é inegociável, é o eu que deve elogiar mais e criticar menos, valorizar a pessoa que erra antes de apontar o problema, é o eu que deve impugnar pensamentos perturbadores, é o eu que representa a capacidade de escolha, que escolhe o essencial e deixa o trivial, é o eu que se abraça. Dê um abraço em você. Dê um abraço em você. Tem muitas pessoas aqui que nunca se abraçaram. Nunca deram risada da sua estupidez. E quem de vez em quando não tem tais reações, nunca deram risada da sua incoerência. Nunca enxergaram um charme nos defeitos dos outros. Vivem uma vida tensa, sempre criticando o pessimista, sempre observando as dificuldades dos outros, mas mais de 90% dos comportamentos do marido, da esposa, do namorado, da namorada, parceiro ou parceira, filhos e alunos, colaboradores, mais de 90% dos comportamentos saudáveis passam despercebidos, sabia? E nós não elogiamos.
Quem convive comigo sabe que eu elogio frequentemente os outros. Eu não sou perfeito, tenho muitos defeitos. Ao longo da minha vida tive que me reinventar, porque eu tive que descobrir, e tenho descoberto ainda, os fantasmas que assombram a minha mente. Mas eu tenho aprendido a aplaudir mesmo as pessoas simples. Parabéns. Olha, você é incrível. Você me encantou. Eu tenho orgulho de você. Eu eduquei minhas filhas, não levando o tom de voz ou mostrando os erros dramáticos, mas aplaudindo-as. Eu lembro que certa vez uma das minhas filhas, a Camila, tirou 0 na redação. Alguém pode tirar 0 numa redação? Não. Até uma prova em branco tem muito significado. É impossível tirar 0 numa redação. E eu falei para ela, filha, um dia nós vamos dar risadas disso. Abracei ela e mostrei o tanto que ela é importante para mim e o tanto que eu apostava nela. Hoje a Camila dirige o maior programa mundial de educação socioemocional, com mais de 100 psicólogos no time e com mais de 400 mil alunos. Agora, já pensou se eu desse uma bronca nela, apoiando a tese de que ela era um fracasso na redação? Já pensou os traumas? Me lembro até de se não me engano, um auditor fiscal que tinha dificuldade muito grande de falar em público. Quando ele começou a desenvolver umas ideias no ensino fundamental, o professor achou que ele não articulou bem as palavras, deu-lhe uma bronca e os alunos zombaram, e ele nunca mais conseguiu falar em público. Por isso que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. E é por isso que na Gatchosen é uma nova rede social americana. Eles me convidaram para fazer um programa de saúde emocional dentro dela. 100% gratuito. Do lado do perfil de cada usuário. Brasileiro, russo, dinamarquês, francês, americano, do lado. Um programa onde todas essas técnicas, ou pelo menos uma parte significativa delas, eu ensino. Levando as pessoas a treinarem a gestão da emoção. God chosen quer dizer escolhido. E eu gostaria que vocês entrassem na Gatchosen. Daqui 3 semanas o programa vai estar disponível. É só você clicar lá no meu Instagram, na minha bio, e se inscrever na Gatchosen. Inclusive, se inscrever para o lançamento nacional também da plataforma de saúde emocional no dia 28 deste mês. E nós ficamos até de fazer uma entrevista sobre isso, não é isso? Contribuir com a humanidade é uma das coisas mais belas e incríveis. Eu acredito que é isso que a Prever é vocacionada, contribuir com a sociedade. E para encerrar, eu quero falar sobre um personagem que eu estudei sobre os ângulos da ciência e que me encantou. E ele conseguia estimular a autonomia, a capacidade de pensar, a consciência crítica, a partir das ferramentas de gestão notáveis que utilizou. Mas, infelizmente, apesar de, no final do ano, ele ser a criança mais comemorada do mundo, ele foi a menos compreendida. Apesar de ser o personagem mais famoso, foi o menos estudado em sua mente, nas ferramentas para formar mentes brilhantes. Bom, haja vista que ele escolheu alunos que só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Mateus, segundo os fariseus, era corrupto. João era bipolar. Não a depressão bipolar, mas uma emocionalidade, um caráter bipolar. Num momento ele era afetivo, no outro ele queria eliminar quem não andava com seu mestre. Olha o time, hein? E o melhor deles, quem era? O mais dosado, o mais sereno, o mais lúcido, Judas Iscariotes. Mas ele não era transparente.
Vocês chamariam esses jovens para executar o seu projeto mais importante de vida? Chamaria? Com esse perfil psicológico? É que as pessoas não estudam. O mais forte o negou 3 vezes, e o mais culto, Judas, o traiu. Mas quando Judas o traiu, no exato momento da traição, ele olhou para o seu traidor e, ao invés de dar uma bronca ou se amedrontar, para espanto da psiquiatria e da psicologia, ele fez exatamente aquilo que eu propus para vocês. Ele exaltou quem erra mais do que o seu próprio erro. Ele chamou Judas de amigo, e foi tão generoso e tão provocador na sua arte de pensar, para que os seus alunos encontrassem suas respostas, que ele fez uma pergunta: amigo, por que você está aqui? Judas se desarmou e quase se torna um grande pensador, saiu das fronteiras da janela, light ou killer, quando ele estava traindo? Killer, entrou nas fronteiras das janelas, lights, entregou as moedas de prata, foi andando, refletindo sobre o seu crasso erro, mas infelizmente ele desenvolveu um sentimento de culpa atroz. E entrou novamente numa janela, killer duplo P. Ele começou a se autocobrar e se autopunir. Cobrar demais e se autopunir são 2 venenos dramáticos que asfixiam a mente humana. Se você não dar tantas chances quanto é necessário para si, você nunca vai ser um grande líder. Quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Judas Iscariotes foi seu maior carrasco. Toda pessoa que pensa em morrer, na verdade, tem fome e sede de viver. Quer matar a sua dor, o autoabandono, a autopunição, o sentimento de culpa, mas nunca a vida. Mas, infelizmente, essas pessoas acabam atentando contra 10 trilhões de células que mantêm o corpo vivo. Todas as células trabalhando incansavelmente para que a vida seja mantida, mas uma pessoa dentro do núcleo de uma janela traumática duplo P, poder de ser esquecido e poder de ser retroalimentada, ele acaba asfixiando a sua própria existência. E a cada 40 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos, a cada 4 segundos alguém tenta o suicídio, e provavelmente a cada 1 segundo alguém pensa em suicídio. Estamos na era dos mendigos emocionais. E todas essas pessoas são maravilhosas, encantadoras, deveriam jamais se curvar à dor. Jamais se curvar a uma ofensa, a uma humilhação, a um fracasso, a uma traição, seja qual for. Jamais se curvar ao sentimento de culpa, mas aprender a comprar vírgulas. Como eu digo no filme O Vendedor de Sonhos, e no filme que vai ser rodado no começo do ano também pela Netflix, O Futuro da Humanidade. Eu falo que nós devemos comprar vírgulas sempre, para escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Comprem vírgulas. Jamais desistam das pessoas que vocês amam. Jamais desistam de si mesmos. Lutem pelos seus sonhos, pois uma vida sem sonhos é uma atmosfera sem oxigênio, é um livro sem letras, é uma história sem aventuras. Muito obrigado por vocês me ouvirem.